Nesse vídeo eu quero falar sobre quebra de ciclo. É meio clichê, né? Mas é aquela coisa, se a gente for olhar um pouco para trás, assim, pensar um pouco, às vezes o avô batia na avó, daí o pai bate na mãe, aí a gente bate na mulher, o filho bate na nora, e assim vai. Até que ou alguém ali não tenha filho e aquele ciclo se interrompa naturalmente, ou alguém se esforce um pouco, pelo menos, para quebrar isso, né? Que entenda que isso não é o correto, não é saudável e decida por um basta nessa situação. Talvez seus pais não tenham falado de sentimentos contigo, nunca tenham dito eu te amo. Comigo não foi muito diferente. Eu acho que eu fui ouvir eu te amo sincero, assim, e pelo menos que é o que eu me lembro quando eu comecei a namorar a Ariadne. Imagina que vai fazer quase 15 anos isso. Eu tô com 31. Então eu fui ouvir um Eu Te Amo que é o que eu me lembro lá pelos 16, talvez. E até ali, como é que a gente cresce sem saber ou ouvindo outras pessoas falando aquilo? Como é que a gente torna natural uma coisa que não é comum na nossa vida? Então pode parecer bobo, muito clichê, mas são pequenos detalhes assim que vai nos moldando e é como realmente a gente vai tratar outras pessoas. Porque é como muitas pessoas falam também, a gente acaba entregando aquilo que a gente recebe. Talvez o seu pai nunca tenha lhe abraçado, sua mãe nunca tenha falado de sentimentos com você. Comigo não foi muito diferente. Meu pai, o que eu lembro, pouco que eu lembro dele, né? Eu lembro que ele me levava nas casas das amantes dele quando eu era muito pequeno. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas eu sabia que aquilo ali não era correto, sabe? Eu não sei explicar direito como que eu chegava nessa conclusão. Inclusive, tem fotos minhas com ele em alguns ambientes que eu fico reprimido, dá pra ver no meu semblante, assim, sabe? Hoje eu olho e penso, bah, o que que será que eu tava pensando, né, nesse momento? Porque dá pra ver que não era uma criança que estava feliz. Eu imagino que com o meu pai não tenha sido muito diferente. Na parte paterna da minha família, pelo pouco que eu convivi com eles, eu notei, pelo menos na minha avó, na minha mãe, que as mulheres elas eram mais reprimidas. Elas viviam como se tivessem medo dos homens, sabe? Medo até de falar alguma coisa que o homem não gostasse. E a gente sabe que antigamente isso era muito comum. Quando descobrimos a gravidez da Ariadne, que era uma coisa que eu tanto fugia, né? Ser pai, eu tive que decidir que a partir dali a história seria diferente. Eu cresci falando que eu seria diferente do meu pai, mesmo sem a intenção de ser um pai. Eu queria ser diferente como companheiro, né? Como marido, como namorado, que fosse ali. Eu não pensava nem em me casar, na verdade. Então, só que eu queria ser diferente. Por algum período da minha vida, que eu conto em outro momento, eu acabei desenvolvendo uma depressão, acredito que por vários fatores, mas o principal foi que eu olhei para mim mesmo e notei que aquilo que eu falava que era o meu desejo de ser diferente do meu pai, acabou não acontecendo. Eu estava agindo ou sendo parecido muito mais com ele do que eu queria. E isso acabou me incomodando demais. Mas isso vai ser assunto para outra hora também. Eu quero focar aqui nessa questão de quebrarmos o ciclo, né? E eu acredito que é uma decisão que tu precisa, não é assim da noite pro dia. Ninguém decide nada, eu acho, e muda da noite pro dia ou de manhã acorda, hoje eu vou fazer tal coisa e de tarde já tá fazendo diferente, sabe? Até para criar um hábito, normalmente é difícil mudar um hábito, eu acredito que seja mais difícil ainda. Eu não sou profissional de psicologia, né? Não sou especialista em comportamento, mas tudo que eu falo é por mim, sabe? Ou pela minha opinião do que eu visualizo, assim. Quando a gente descobriu a gravidez da Ariadne, eu fiquei com isso muito forte na minha cabeça. Eu entendi que era a hora da história ser diferente, pelo menos a partir de mim. No vídeo anterior eu falei então de como era mais ou menos a convivência dos meus pais. Eu vou deixar aqui no final o vídeo para quem tiver interesse olhar. Aquele comportamento do meu pai
me fez crescer com medo de ser pai. E acredito que acaba que muitos homens crescem um pouco com esse medo, não querendo ser pai, às vezes a companheira quer e o homem cede, mas de fato não estaria preparado para aquilo. Eu nem sei se algum dia a gente está. Acho que mesmo quem se prepara, quando acontece, talvez não tenha como se preparar para isso, né? Uma situação bem delicada, assim, muito transformadora. E eu noto pelo meu pai, assim, que talvez ele nunca tenha quebrado esse ciclo da violência, sabe? Do abuso na família. Ele talvez nem soubesse que estava repetindo isso. Essa semana o Marcos Piangers, que é minha maior referência nesse assunto, ele postou um texto e no texto tinha uma parte que dizia: cada pai tenta curar o filho da dor que carrega do seu pai. E é bem isso, né? Talvez a gente precise entender que os nossos pais fizeram o que conseguiram e como podiam, né? Com as limitações que eles tinham. Se hoje que nós temos informação, temos como aprender de maneira mais fácil, ainda temos dificuldades, limitações. Imagina, eu lembro que a minha mãe ela não trabalhava, meu pai era que sustentava a casa e ele era um homem possessivo, ele não deixava ela nem sair sozinha de casa. Naquela época pouco se tinha de televisão, não tinha celular, não tinha internet, né, computador, então nem pensar. Então, você imagina como que era o acesso de uma pessoa assim à informação. Às vezes era por uma visita que ia lá, que era vez ou outra, e contava, você sabia que aconteceu tal coisa, né? Então, se a gente se colocar no lugar dessas pessoas mais antigas, não fica tão difícil de compreender por que que de hábitos tão rígidos, hábitos tão firmes, tão difícil de moldar. O fato é que agora nós temos maneiras, né, diferentes de ter acesso à informação, aprender, e eu acredito que a gente tem que tirar isso a nosso favor. A gente absorver informação, conhecimento, se preparar para ser diferente, decidir ser diferente. Quando eu olho para o Heitor dormindo, porque quando eles estão acordados, a gente acaba se envolvendo naquela troca, né? Mesmo que o Heitor ainda está com 6 meses só, não sabe falar, ele sorri, ele se expressa da maneira dele e a gente acaba só se envolvendo nessa troca e não fica refletindo muito na realidade. Então, como eu estava falando, eu olho o Heitor dormindo e lembro que ele não pediu para estar aqui, né? Assim como a maioria de nós, a gente, em algum momento da vida, a gente pensa, mas Deus, eu não pedi para vir. Tem gente que diz que a gente escolhe a família, né? E quantas vezes eu falei, eu não escolhi essa família, não é possível. Então, a mesma coisa para ele, para o Heitor. Ele não merece os pesos que eu carreguei e carrego ainda. Ele não merece herdar a minha raiva, porque muitas vezes a gente não define exatamente os sentimentos que estamos sentindo, a gente não para pensar nisso, mas não deixa de ser uma raiva que fica dentro de nós e a gente, em vez de tratar isso, acaba duplicando, né? E refletindo nas pessoas ao nosso redor. Muitas vezes nas pessoas que a gente mais gosta, nas pessoas que mais se preocupam com a gente, né? E tentam nos ajudar. Eu prometi para mim mesmo que o Heitor ia ouvir Eu Te Amo, que ele ia ter um colo, que ele ia ter um pai presente. Porque eu não tive isso, sei a falta que faz, isso se reflete até hoje em aspectos da minha vida. Por exemplo, eu sinto muita falta de ter tido uma figura paterna na questão profissional. Eu sinto que até hoje eu vivi no, na questão profissional perdido, por não ter um homem ali para me falar, filho, olha, a vida é assim, você precisa estudar para se preparar para ser um profissional X, ou precisa estudar isso para ser um profissional Y. Eu fui crescendo e não tinha noção dessas coisas. Falta às vezes alguém lhe dizer qual é o caminho que você deve seguir para chegar onde você quer. Seja, para ser um médico, não vai ter outro jeito de você ser um médico se não fazer o ensino superior. Mas se você quer viver na internet, você quer ser um jogador de futebol,
Você vai ter que saber o caminho de se preparar para aquilo. Eu começo a fazer alguma coisa, já não tenho certeza se aquilo ali é para mim, se eu tenho capacidade de fazer. Então eu sei que isso, pelo menos em mim, é a falta da figura paterna, pois eu noto nos meus conhecidos, primos, sabe, que tiveram os seus pais consigo e eles têm mais facilidade. Claro que tudo tem consequências diferentes, mas nessa questão profissional eu vejo que um pai ajuda bastante. E claro, quanto maior o grau de instrução do pai, melhores serão essas dicas, né, esses conselhos. E a minha mãe também não teve um estudo muito bom, então ela também não conseguiu me dar uma instrução nesse sentido, fora que ela tinha tantas outras coisas para se preocupar, né? Quando a gente fugiu do meu pai, ela teve que aprender a trabalhar, porque ela não precisava trabalhar, né? Nem meu pai nem deixava. Então, hoje que eu sou pai do Heitor e graças a Deus não tem faltado nada pra gente, mas essa preocupação é constante, pelo menos na minha cabeça, por ter tido essa falta de suprimentos básicos por algum tempo na nossa família, o pavor, o temor que eu tenho de isso se replicar na vida do Heitor é muito grande. Então, eu não sei se isso acontece com todos os pais, mesmo os que têm melhores condições, né, uma base familiar melhor, mas pelo menos na minha realidade isso é muito forte. Então, se a gente for pensar quantos medos, quantas limitações são causadas pela falta daquela figura paterna presente ali. E mesmo com medo, mesmo errando, o meu desejo é quebrar esses ciclos ruins, passando para o Heitor, né? Um por vez, são vários fatores, né? Várias coisas que acabam sendo ruins. Mas se a gente trabalhar um por vez, né? Se esforçar para melhorar isso, já ajuda muito. Eu senti muita raiva do meu pai por muito tempo, mas não era uma raiva explícita, assim, como de xingar e tal. Um sentimento que ficava só trazendo questionamentos. Eu queria me aproximar do meu pai por muito tempo só para fazer perguntas. Por que isso? Por que aquilo? Era uma raiva disfarçada de curiosidade, digamos assim. Infelizmente, é uma lacuna na minha vida que nunca vai ser preenchida. Então, muitas vezes a gente tem nossos pais presentes junto com nós e a gente tem alguma situação, seja de falta de sentimento, falta de dessa verbalização do amor, do carinho, e a gente nota essa dificuldade nos nossos pais e não pergunta, pai, por que que tem tanta dificuldade de falar eu te amo ou de demonstrar um carinho? Ou por que que você demonstra assim e não desse jeito? Não estou dizendo que existe certo ou errado, mas a gente às vezes quer entender algumas coisas que basta a gente perguntar e a gente não pergunta e vai vivendo com aquela dúvida para sempre e às vezes era aquilo que precisava para essa pessoa melhorar naquele aspecto. Muito provavelmente vai dizer: "Ah, mas os meus pais não me ensinaram assim, não faziam isso para mim", sabe? E é uma dificuldade daquela pessoa quebrar aquele ciclo e fazer diferente. Se você tem a oportunidade de perguntar para o seu pai, para sua mãe, para a pessoa que lhe criou, para os seus avós, por que isso, né? Por que fazer assim? Por que não fazer de um jeito um pouco melhor? Eu acho que é uma conversa que vale muito a pena. Infelizmente, meu pai já faleceu. Quando eu estava me preparando, eu já era maior, estava servindo ao exército, e quando eu estava me preparando, criando coragem para me aproximar, por já ser maior de idade, já poder chegar perto dele. Quando eu estava me preparando para ter essa conversa, eu me preparei demais e ele acabou falecendo antes de eu me aproximar. Eu sinto que é uma lacuna que vai me acompanhar para sempre essas questões relacionadas a ele. Então, se você puder evitar que isso aconteça com você também, eu vou ficar muito feliz de saber que você ouviu isso, terminou esse vídeo e foi no seu pai, na sua mãe, num irmão que poderia ser melhor no relacionamento com as pessoas ou com você e foi lá e perguntou e tentou ajudar, porque nossa geração já tem um pouco mais
facilidade nas informações, no aprendizado do que das gerações anteriores. Assim vão ser com as próximas gerações também. Pode ser o fim da dor de uma pessoa, a sua ou dessa pessoa próxima a você. É um ciclo que não precisa se repetir. Pode ser o novo começo de uma história ali para aquela pessoa. E a gente não pode esquecer que um dia os nossos filhos também vão reclamar da gente. Eles não vão saber como eram os tratamentos dos nossos pais com a gente, dos nossos avós com os nossos pais. Eles vão reclamar da gente, nos criticar, sem ter esse conhecimento. Então, se a gente se colocar um pouquinho no lugar do outro, seja da geração anterior ou da seguinte, fica mais fácil de entender isso. Esse vídeo eu fiz pensando nessas pessoas que, assim como eu, talvez carregam alguma coisa antiga consigo, para quem está tentando ser melhor. E se você quiser, pode comentar aqui embaixo. Daqui 5 anos, 10 anos, eu acredito que terão, infelizmente, pessoas passando pela mesma coisa. A gente vê de gerações e gerações isso acontecendo, surgirão problemas novos. Eu já noto que essa era da tecnologia tem afastado as pessoas e daqui a alguns anos a gente vai ver o reflexo, né, as consequências desse afastamento físico e talvez daqui a alguns anos alguém vai ver esse vídeo e vai comentar: estamos aqui em 2040 e poucos e hoje em dia ninguém briga mais, é só por mensagem. Eu escolhi quebrar o ciclo. Se você quiser, eu te convido a quebrar ciclos também.